Olá, queridos alunos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que tenham passado muito bem na última semana. Estamos aqui com mais uma aula nossa, dessa vez de Sociologia. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo, avançando, portanto, nos temas que são propostos pelo nosso material didático. E hoje a nossa conversa é uma conversa que está intimamente relacionada à nossa última discussão, que foi justamente sobre cultura. Ou seja, pensarmos um pouco mais a respeito desse campo específico da antropologia. E, aliás, vale até destacar aqui que a antropologia e a sociologia são ciências diferentes, tá, pessoal? Embora elas estejam aí nos conteúdos do ensino médio juntas, elas são ciências diferentes, perfeito? Embora elas tenham nascido, né, num período ali que é basicamente o mesmo, que é no final, na segunda metade do século XIX, final do século XIX sobretudo, ainda assim elas têm objetos que são um tanto quanto diferentes e isso vai ficar um pouco mais claro, um pouco mais nítido para vocês ao longo da nossa aula. A sociologia tem uma concentração muito grande em pensar, em estudar, em se dedicar a compreender as transformações que marcam a origem da nossa época, ou seja, que marcam o fenômeno do surgimento da sociedade moderna, e a antropologia tem como principal reflexão o homem, né, em sua integralidade, em sua múltipla existência, em suas diferentes formas de concepção de vida, em suas diferentes manifestações culturais, perfeito? Então a gente vai observar bastante isso, vai ficando mais claro para vocês ao longo da nossa aula de hoje. Bom, eu estou aqui aberto já na página aqui da nossa plataforma Natureza Cloud, perfeito? Porque vocês vão acessar esses conteúdos, deixa eu até abrir aqui. Então eu já estou logado na plataforma, perfeito, pessoal? Então vocês terão que logar. Assim que vocês logarem, vocês vão ali no conteúdo do segundo ano do ensino médio, vão aqui rapidamente na data do dia 22, vocês vão ver que aqui terão disponível para vocês os conteúdos de slide, né? Ou seja, aquilo que eu trabalhei nessa aula estará disponível para vocês aí exclusivamente pela plataforma Natureza Cloud, em slides, e aqui embaixo vocês terão justamente a atividade da semana, que é responder a essas 3 perguntinhas que eu coloquei aí. O prazo de entrega vai ser até o dia 1º de maio, ou seja, a nossa próxima aula, na próxima segunda-feira. Pode fazer tudo isso digitado, perfeito? E aí encaminha aqui as suas respostas. Show? Então essa é basicamente a ideia, né, o objetivo dessa aula. Bom, eu vou sair daqui e vou deixar apenas o nosso fundo especial aqui do Colégio Natureza, da plataforma Natureza Cloud, porque eu, na verdade, já abri aqui o conteúdo dessa aula, que está aí disponível, vocês estão observando, agora aqui também na tela, mas que está disponível na plataforma Natureza Cloud, perfeito? Então montei os slides aqui para poder auxiliar a gente na condução, no debate, na apresentação dos principais temas relacionados a essa questão da antropologia. Então, rapidamente resgatando, na última aula, nós falamos bastante a respeito do que é a antropologia, no sentido de mostrá-la como essa ciência dedicada a compreender o fenômeno cultural. Então eu fiz um resgate a respeito do conceito de cultura, expliquei um pouquinho, né, do que estaria na base principalmente das reflexões a respeito da dimensão cultural, que é a identificação das relações ali de alteridade, ou seja, a identificação do outro, e hoje a gente aprofunda um pouco mais nesses assuntos, nesses aspectos, para podermos entender sobre justamente a questão do nascimento da antropologia. Então essa é a nossa segunda aula da sequência dos conteúdos novos, portanto que nós temos aí da disciplina de Sociologia do segundo ano do ensino médio, está concentrada nesse tema. A antropologia nasce com o neocolonialismo. O objetivo aqui é a gente basicamente conseguir averiguar, né, pessoal, o porquê que a antropologia vai nascer com o neocolonialismo, ou porquê que esse contexto é um contexto importante e o que é possível ser destacado das contribuições que a antropologia forneceu para nós, em termos de pensarmos a humanidade, em termos de compreendermos as diferenças culturais, em termos de entendermos melhor a própria ideia de alteridade, perfeito? Então vamos lá, avançando aqui com os nossos tópicos, com os nossos temas. Acho que a primeira pergunta que devemos começar aqui a nossa reflexão é justamente essa: como, quando e por que nasce a antropologia? Então a gente tem que pensar que as preocupações do homem em tentar compreender o próprio homem, elas são mais antigas do que andar para frente, né, pessoal? Desde os ancestrais, desde os registros mais antigos que nós possuímos, há, obviamente, um desejo muito grande do homem tentar entender quais eram os hábitos, quais eram os costumes, como funcionava a vida, né, ao que as pessoas se dedicavam a fazer no dia a dia, o que as pessoas gostavam de comer, como que as pessoas viviam. Então, isso é uma curiosidade natural até, digamos assim, embora quando a gente fala de homem, do ser humano, não tem nada muito natural, mas isso é uma curiosidade que marca sempre a nossa trajetória. Então, aqui do que importa para nós compreendermos a antropologia como esse campo científico, como uma ciência, é preciso que a gente entenda que
a antropologia vai nascer na medida em que vai haver essa descoberta, ou vai haver uma intensificação no contato, principalmente do homem branco europeu, que é onde nós temos ali, do ponto de vista da história, a concentração do desenvolvimento da civilização ocidental no território ali da Europa, né? Não é à toa que a gente estuda isso em história, toda a evolução desde as sociedades, o desenvolvimento desde as sociedades mais antigas, mas especialmente o porquê que dentro da Europa se desenvolveram as sociedades mais industriais, as sociedades mais complexas, né? Então ali nós temos o grande palco da história, né, da cultura ocidental, vamos dizer assim, e a antropologia ela vai nascer como ciência, né, ela vai começar a ganhar uma certa musculatura na medida em que esse contato com o outro, no contato com o diferente, vai se tornar mais intenso. E quando que isso vai acabar acontecendo, Brunão? Isso vai acabar acontecendo basicamente, né, na época ali das grandes navegações, principalmente naquele momento do que vai ser a primeira etapa, digamos assim, né, do colonialismo europeu, perfeito? Então, esse é um momento, é a datação histórica. Então, meados do século XV, sobretudo para o século XVI, é quando a gente começa a ter esse contato mais intenso, sobretudo quando o branco europeu chega na América, ou seja, no Novo Mundo, no novo continente, e começa a se deparar com sociedades, né, com formas de representação simbólica, com formas de vida religiosa, com línguas, enfim, com hábitos, com costumes que eram muito diferentes comparados aos seus. Então, isso vai despertar, inevitavelmente, toda uma reflexão a respeito da própria sociedade europeia. Então esse contato, vamos dizer assim, essa atitude de pensar o outro, ela vem justamente dessa relação de alteridade, né? Que é essa relação com aquele que é diferente. E um dos maiores desafios, como eu já trago aqui para vocês nesse primeiro tópico, vai ser justamente esse, né, desde o início. Como pensar uma unidade do gênero humano em meio a tamanha diversidade cultural. Por quê? Imagina vocês que, por mais que houvessem diferenças significativas entre as próprias sociedades europeias, lembremos, por exemplo, que os romanos chamavam aqueles povos que moravam distantes das suas fronteiras, né, ou seja, longe das suas fronteiras, de bárbaros. Então, esses são os bárbaros, são aqueles que não têm costumes tão civilizados assim, né? Enfim, são aqueles que não compartilham da mesma língua que nós, são aqueles que são bárbaros no sentido de serem mais brutos, né? No sentido de serem mais brutalizados na maneira como lidam com a sua própria vida, enfim, como lidam com certos hábitos, com certos costumes. Então, o que acaba acontecendo? Essa questão da diferença, ela sempre teve posta para nós. A questão é que, por mais que houvesse uma diferença, ela não era uma diferença tão gigantesca que saltasse tanto aos olhos assim, a ponto de gerar um profundo estranhamento. Então, essa é a palavra, essa é a ideia principal, né? Essa relação de alteridade que vai se travar entre esse branco europeu que vai chegar na descoberta do novo continente é uma relação de profundo estranhamento, né? E aí uma das questões que vai ser suscitada nesse momento é isso. Será que, no final de contas, esses caras são seres humanos? Né? Óbvio que eu estou colocando aqui a questão da unidade do gênero humano. Por quê? Porque vai demorar muitos séculos para que esse debate possa chegar a um termo razoável, que é esse que nós temos hoje, que é obviamente de compreender que todos nós pertencemos a uma mesma humanidade, né? E aqui eu não estou nem falando do ponto de vista único e exclusivamente biológico, mas estou falando do ponto de vista de como operamos, de como funcionamos, de como todos nós, independente da nossa sociedade, temos a capacidade simbólica, temos a capacidade de fazer representações religiosas, temos a capacidade de dominar uma certa língua e, portanto, utilizá-la, né, falá-la, sermos compreendidos uns em relação aos outros. Então, quer dizer, toda essa questão da unidade do gênero humano, ela é um debate que vai ganhar mais força só lá na frente, tá? Só em meados do século XX, praticamente, se a gente parar para pensar, quando nós já superamos uma etapa lá na frente, que é a etapa neocolonial, perfeito? Então, o que nós tínhamos num primeiro momento nem foi toda essa consciência por parte do europeu, do ponto de vista de observar e falar, olha só, entramos em contato com um povo que ele é diferente, mas que bacana essa diferença. Não foi assim que funcionou o rolê, né, gente? Muito pelo contrário. Essas relações elas foram, por vezes, extremamente hostis, como, por exemplo, os espanhóis, quando chegaram em parte da América, se depararam com civilizações que tinham um nível de desenvolvimento, um nível de complexidade das suas organizações de parentesco, do seu nível de desenvolvimento científico e tecnológico do que era a época a civilização, como os incas, os maias e os astecas, e esse processo ele foi extremamente
conflituoso, perfeito? Então, nem sempre essas relações de alteridade vão ser relações pautadas nessa tolerância em relação à diferença. Muito pelo contrário, o que a gente vê por vezes foram, ao longo do palco da história, embates muito incisivos, embates muito duros, mas esse ponto da questão da unidade do gênero humano e da diversidade cultural serão questões que acompanharão todo o desenvolvimento dessa ciência chamada antropologia, perfeito? Então, veja bem, esse primeiro contato com o europeu, com esses povos desconhecidos, isso gerou um estranhamento do ponto de vista dos próprios europeus em relação a aspectos morais, como eu estou pontuando aqui no slide, em relação a aspectos sociais, em relação a aspectos simbólicos, aspectos estéticos, como vestimentas, né, como as pessoas se comportavam, os tipos de adornos, enfim, de enfeites, né, que utilizavam, os aspectos linguísticos, porque os europeus, quando chegaram, eles não foram nem minimamente compreendidos, né? E o mesmo ocorreu, obviamente, com a sociedade autóctone, aquela que já estava aqui no território. Então, todo esse processo de desconhecimento foi um longo processo de descobrimento, vamos pensar assim, que não envolveu apenas a descoberta de novas terras, de novas rotas, de mais riquezas naturais, ou mesmo, mais para frente, a possibilidade de celebração de novas rotas comerciais, de novos mercados consumidores. Muito pelo contrário, foi um descobrimento da própria humanidade. Essa que é a grande realidade. E isso um pouco que a antropologia vai mostrar para nós, né? Então a gente sabe que num primeiro momento, a regra da história, a regra da coisa toda foi o quê? Foi uma visão preconceituosa em relação ao outro, né? Uma visão preconceituosa. E esse outro foi enxergado em um primeiro momento a partir do quê? A partir de um certo olhar europeu, ou seja, a partir de um certo padrão estético, a partir de um certo comportamento social, né? A partir de um certo conceito de ideia do que é a vida, né? Do que seria o próprio casamento, enfim, de como que se dariam as relações de parentesco e por aí vai. Então percebe, a gente observa o outro a partir de um óculos, ou seja, a partir de uma lente que nos é dada, que nos é colocada, que é a nossa própria cultura. Né? Então, por isso que quando nós observamos algo muito diferente, muito distante de nós, isso automaticamente nos gera estranhamento, porque a cultura é como se fosse esse óculos. Né? Se eu tirar o óculos aqui, vai ficar tudo muito embaçado, mas na medida em que eu coloco esse óculos, eu enxergo as coisas, mas eu enxergo essa realidade a partir dos meus óculos, ou seja, a partir daquilo que a minha cultura, desde o meu nascimento, foi me ensinando. Né? E perceba que a cultura é esse elemento que diz respeito aos mais diversos âmbitos da nossa existência, diz respeito a como nos comunicamos, diz respeito a como moldamos os nossos comportamentos, diz respeito em relação a como nós interagimos uns com os outros, enfim, a como construímos todo um código moral, todo um aspecto ético de como nos comportarmos, de como enxergarmos a realidade, enfim, a cultura é esse elemento totalizante, se a gente parar para pensar, perfeito? Então, isso trouxe desde o início um grande desafio, esse estranhamento, esse contato com o outro, ele foi obviamente permeado, ele foi ali muito marcado, digamos assim, principalmente por este olhar do europeu. Então, e perceba, a própria história que vai ser contada dessas sociedades, que vão ser sociedades, num primeiro momento, são chamadas de selvagens, de menos evoluídas, né, de sociedades primitivas, até se ter uma plena consciência da diferença, e, portanto, não se ter essa carga valorativa entre sociedades mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, piores ou melhores, porque não se trata desse tipo de valoração, mas trata de entender que são sociedades pura e simplesmente diferentes das nossas. Né? Então, até se chegar a esse nível de compreensão, foram séculos e mais séculos de debates, foram séculos e mais séculos de observação, foram séculos e mais séculos de relatos, enfim, e é um pouco dessa história que a gente está a fim de entender nessa aula aqui, falando um pouquinho sobre como, quando e por que nasce a antropologia, perfeito? Então, os primórdios da antropologia, pessoal, eles vão datar desses observadores, porque querendo ou não, por mais que nós tenhamos esses colonizadores, vamos dizer assim, não sendo necessariamente bonzinhos, mas indo atrás, principalmente ali das embarcações, das navegações, indo atrás de novas rotas, da descoberta do novo continente, né, porque já se tinha, obviamente, toda uma compreensão a respeito da possibilidade de existência de outras vidas para além mar, vamos dizer assim. Então, todo esse contato com o novo mundo, que é a América, tudo isso
gerou, obviamente, efeitos do ponto de vista social, efeitos do ponto de vista econômico, né? Isso já é sabido por nós, vocês estudam isso em história. Mas isso gerou também, se a gente parar para pensar, um conjunto de observações, ou seja, de olhares diferentes, né? Olha aqui, até a imagem, né? O olho observando o que está acontecendo no mundo, né? O olho observando essa diversidade, olhando essa magnitude toda do planeta. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos ali um olhar que é um olhar do colonizador sobre o colonizado, olhar esse que será o olhar dominante durante muitos e muitos anos, né, gente? Durante muito tempo. Porque ninguém chegou, né, pro indígena ali, enfim, pro autóctone, aquele que mora ali no território. Ninguém, quando chegou aqui no Brasil, ninguém falou assim: ô índio, fala aí pra mim então como é que é a sua vida, deixa eu sentar aqui curiosamente tentar entendê-la. Não foi essa o tipo de relação que se travou. Foi, na verdade, uma relação de dominação, né? Uma relação de dominação dos europeus em relação aquelas populações que aqui residiam. Tanto é que o europeu vai levar os seus hábitos, tanto é que o europeu, ao colonizar, vai levar os seus costumes, vai levar as suas instituições, sejam elas políticas, sejam elas sociais, né? Vai criticar a maneira como se pensava família dentro dessas sociedades, vai tentar levar acima de tudo a sua religião, tanto é que um dos debates mais acalorados que nós teremos é a respeito de tentar entender se essas pessoas que foram ali descobertas, né, ou seja, que foram identificadas, elas compartilhariam, né, se elas compartilhavam ali de uma mesma humanidade. Né, porque se elas compartilham de uma mesma humanidade, por exemplo, isso significa dizer que elas faziam parte do mesmo pecado original. Lembremos que na Europa, né, antes desse período do século XV, do século XVI, que é o período do Renascimento, né, que é aquela redescoberta do homem, que é todo aquele movimento de compreensão e crítica, inclusive em relação às explicações que vinham sendo dadas pela Igreja desde a Idade Média. Então, na Europa, naquele momento, naquele contexto, as explicações religiosas ainda andavam muito em alta, vamos dizer assim. É um processo de descobrimento de um novo estilo de vida na Europa, mas é também um processo que vai gerar uma confusão muito grande na cabeça do europeu, vamos dizer assim. Então, se essas pessoas elas pertencem à humanidade, isso significa que, do ponto de vista de quem está na igreja, por exemplo, né, do clero, isso significa dizer que eu preciso chegar a essas pessoas e salvá-la do mal, né? Ou seja, eu preciso apresentar Deus para essas pessoas, eu preciso catequizar essas pessoas. Por isso que o processo histórico se deu dessa forma, por isso que a colonização foi marcada por um conjunto de empreitadas, né? Teve a empreitada da coroa, mas teve também a empreitada por parte, muito importante, aliás, diga-se de passagem, da igreja, né? Dessa questão da catequização, dessa questão de incluir essas pessoas dentro da própria sociedade europeia a partir dos seus costumes, dos seus hábitos, dos seus valores, perfeito? Então isso foi uma relação muito conflituosa. Então perceba, então os primórdios da antropologia vão datar basicamente desses observadores e dos documentos, né, dos relatos produzidos por esses observadores. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um dos documentos mais importantes a esse respeito, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um documento histórico muito significativo, porque vai narrar, porque vai contar um pouco do que foi esse primeiro olhar, ou seja, esse primeiro estranhamento, esse primeiro contato, né, que data lá de 1500. Agora, é preciso entendermos que por mais que então a gente tenha esse começo da antropologia, a gente tem esse surgimento, nós vamos falar efetivamente no desenvolvimento de um campo disciplinar, né, ou seja, no desenvolvimento de uma ciência antropológica, que nada mais é do que a ciência de pensar o homem em sua integralidade, na sua integralidade social, econômica, religiosa, de organização familiar, de parentesco e por aí vai. Isso vai se dar quando? Vai se dar num outro momento de profundo estranhamento, perceba? Então nós temos aí ao longo da história dois momentos de estranhamento muito grandes. Um primeiro que vai ser esse, né, ali meados, final do século XV, mas principalmente início do século XVI, que vai ser principalmente esse período da era dos descobrimentos, né? Ou seja, esse descobrimento do Novo Mundo, esse descobrimento da América por parte principalmente dos espanhóis e dos portugueses, e um outro momento lá na frente, no século XIX, em que vão conhecer também, que vai se descobrir em alguma medida, vamos dizer assim, o que depois ficou conhecido como neocolonialismo ou mesmo imperialismo europeu, que vai ser a parte mais profunda do interior da África, sobretudo, e assim como a própria Oceania, né, pessoal? Oceania e algumas partes da Ásia, ou seja, essa descoberta da outra parte do mundo, né? Principalmente esse contato com a Oceania, e ali você vai ter um estranhamento profundo, né? Porque ali na Oceania vão ser identificados os aborígenes, ou seja, aquelas sociedades mais antigas, as que seriam as mais rudimentares, né? E aí tudo isso vai gerar toda
uma reflexão, o que vai proporcionar já num outro momento histórico na Europa, que vai ser o do século XIX, que é um século marcado pelo advento do cientificismo, né, do desenvolvimento tecnológico, da ênfase cada vez maior no progresso da ciência e da tecnologia, enfim. Isso vai encontrar fértil terreno na Europa para o desenvolvimento desse campo da antropologia, com técnicas próprias de pesquisa, com identificação de um objeto próprio de pesquisa, que passa a ser essas sociedades primitivas, ou essas sociedades mais antigas, né? Essas sociedades mais que foram chamadas durante muito tempo de sociedades selvagens, perfeito? Então esse é o contexto, essa é, acima de tudo, as principais características. Bom, vamos aqui a essas datações e o que mais importa de cada uma delas. Então, no século XVI, como eu estava dizendo, o que mais salta aos olhos é essa constatação do outro pelos viajantes, né? Então, perceba, a reflexão do homem pelo próprio homem, ela se dá a partir do contato do homem branco europeu com outras sociedades que depois vão ser tidas como primitivas. Ou seja, sociedades que estavam fora do arco da civilização ocidental. Porque se a gente parar para pensar, galera, a civilização ocidental, ela vai ser marcada por o quê? Por uma lógica muito forte de progresso técnico e científico, né? Isso está posto desde o Renascimento, se a gente parar para pensar. Todo o desenvolvimento do Renascimento, com questionamento de explicações do mundo pautadas na religião, no advento da ciência, no desenvolvimento do racionalismo, enfim, que são coisas que a gente estuda até mais a fundo. Eu dou uma aula específica sobre isso para vocês em filosofia. Então, todo esse momento, digamos assim, ele é um momento muito significativo, muito, muito importante, porque vai fincar as bases do que nós vamos chamar posteriormente de modernidade, ou seja, a sociedade moderna europeia, que é uma sociedade baseada nessa ideia de progresso técnico, de progresso científico, que vai cada vez mais investir dentro desses campos, vai investir numa ideia de educação, vai investir nas descobertas. É nesse momento ali, principalmente do Renascimento, que você vai ter, como o próprio nome sugere, um renascer de parte, né, das ideias clássicas, ou seja, um resgate do homem ao centro das investigações, ao centro das preocupações, um experimentalismo muito grande, uma observação muito grande sobre o corpo humano, sobre fenômenos da natureza, né, sobre a própria física, enfim. É todo um momento de revolução na história do pensamento ocidental, perfeito? Então, esse momento é exatamente o momento em que, vamos pensar aqui para ver se fica claro, na Europa você está tendo essas transformações profundas que estão jogando fora o mundo feudal e abrindo as portas para o mundo moderno, e ao mesmo tempo em que está se abrindo as portas para o mundo moderno, né, você descobre uma sociedade que é uma sociedade extremamente diferente, com hábitos tidos como primitivos, com hábitos completamente diferentes. Então, tudo isso vai gerando essa constatação nas pessoas. Aliás, essa constatação não, vai gerando esse estranhamento, vai gerando essa condição de se questionar. Ele falou, poxa, afinal de contas, que é isso aí? Quem são esses? Né? Eles estão na humanidade? Será que esses caras são, o que eu estou vendo, né? Um viajante, por exemplo, do século XVI, será que esses caras são o que nós aqui na Europa fomos há vários séculos atrás? Será que lá nos nossos primórdios nós fomos isso também? Então fica essa questão, fica essa preocupação. Não é à toa, e aqui você já começa a entender algumas coisinhas, né? Que parte, por exemplo, das teorias mais profícuas dentro da antropologia virão principalmente a partir de uma revolução em outro campo, que é o campo da biologia, com o advento da teoria evolucionista, né? Por quê? Porque aí vai começar a se falar na evolução do homem, e aí vai se falar muito em evolução dessas sociedades. Então vai se falar em sociedades mais atrasadas, em sociedades mais desenvolvidas, em sociedades mais primitivas, em sociedades civilizadas, perfeito? Então isso vai dominar bastante esse campo da antropologia. Bom, o surgimento desse início do século XVI, então, essa reflexão do homem pelo próprio homem, ela vai se dar a partir desse contato com o estranho, o diferente, é aquele que está basicamente na América. O surgimento da reflexão antropológica, galera, ele vai ocorrer com a descoberta, portanto, do chamado Novo Mundo, ou seja, da América. A grande questão do século XVI, como eu disse, vai ser a seguinte, né? Vai ser, ó, afinal de contas, essa galera, esse povo aí, esse pessoal que a gente descobriu, esse pessoal que a gente achou aí na América, essa galera, eles pertencem à mesma humanidade? Ou seja, eles pertencem à humanidade, eles fazem parte da mesma coluna vertebral, eles fazem parte da mesma origem, eles são seres humanos como nós? Ou eles são outra coisa? Né? Essa que vai ser a grande questão. E a resposta à época vai ser dada principalmente por parte da religião, né? Compreendendo que, portanto, eles fazem parte dessa humanidade, mas
são pessoas que têm hábitos, que têm costumes selvagens, são muitas das vezes canibais, né? Ou seja, têm certos hábitos, certos costumes que não condizem com o padrão de desenvolvimento, né? Com o padrão técnico, padrão científico, padrão cultural acima de tudo, digamos assim, da sociedade europeia e, portanto, esses caras eles precisam ser o quê? Dominados. Eles precisam ser catequizados, eles precisam ser ensinados. E a partir disso que você começa a ter esse processo de colonização e de profunda transformação dessas culturas das sociedades primitivas, dessas sociedades que existiam aqui na América antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos espanhóis. Diga-se de passagem, nós sabemos também que os processos de colonização eles vão ser diferentes. Eu não quero entrar muito nesse tema aqui, vocês estudam isso em história bastante, mas os processos de colonização vão ser diferentes, né, pessoal? Por exemplo, a parte da América espanhola foi um processo extremamente violento, né? Um processo extremamente violento. Mas isso tinha também a ver um pouco com o que era o clima na Europa, aquela coisa do metalismo, a busca pelos metais preciosos, que era típica daquele momento ainda do Renascimento. Então os caras chegaram no território, barbarizavam, foram destruindo, né? Sem contar que as sociedades que eles acharam, né, na parte da América Espanhola eram sociedades que guerreavam, eram sociedades que tinham um outro nível técnico, vamos dizer assim, inclusive de uso de armas e tal. Então essa galera chegando, vamos dizer assim, encontrou resistência, uma resistência violenta muitas das vezes, e foram atrás dos metais preciosos, né? A plata, né? Ou seja, a prata e o ouro, basicamente, né? E basicamente pilharam isso e levaram para a Europa. Beleza? Então isso é um pouco do processo da parte da colonização espanhola. Agora, a galera da colonização portuguesa, né? A galera da colonização portuguesa, eles fizeram no Brasil durante muito tempo, você vai lembrar das aulas lá de história, né, de 1500 a 1530, eles fizeram um sistema de escambo, ou seja, uma troca de quinquilharia ali com os indígenas e tal. Por quê? Porque eles faziam essas relações de escambo também no périplo africano, ou seja, na costa da África. Então eles fizeram a mesma coisa, demorou até eles entrarem, ocuparem o território e depois mais para frente, por medo de perder esse território, é que eles começam um processo de colonização, mandam parte do que tinha de pior lá na Europa, né, de Portugal para cá, né, pessoas condenadas por vezes vinham para cá e aí começa toda aquela história, a organização do território, a distribuição do território que se estuda em geografia, por exemplo, perfeito? Então vale destacar que esses processos foram um pouco diferentes, né? Mas a questão permanecia a mesma, né? Esses povos descobertos, eles pertencem à humanidade? Eles compartilham da mesma humanidade que nós, os europeus, muitos olhavam? Porque eles falam assim, poxa, porque se eles compartilham, meu Deus, né? Eles são mais do que bárbaros, eles são primitivos, né? Esses caras aí são o terror, é o que tem de pior, vamos dizer assim, tá? Então, esse primeiro momento no século XVI, a constatação do outro pelos primeiros viajantes, ele vai ser marcado por uma reflexão antropológica, não por uma antropologia propriamente dita, mas por uma reflexão antropológica, tá? Como ciência, vou destacar novamente, ela vai se firmar a antropologia apenas no final do século XIX, quando você já vai ter um outro ambiente científico na própria Europa, de valorização da ciência na própria Europa. Aqui, nós ainda estamos naquele momento do Renascimento, perfeito? Mas perceba que é curioso notar que mesmo nesse momento, ao menos, eu estou sinalizando aqui, né, na nossa aula, ao menos duas ideologias, elas vão ficar numa situação de embate, elas vão surgir ali. De um lado, você vai ter aqueles que vão se posicionar a favor e vão considerar, inclusive, os indígenas como povos iguais a nós, né? E que simplesmente eles eram diferentes, né? Falou, esses caras são diferentes, pô. Mas tem coisa deles que é até mais bacana do que a gente, né? Alguns viajantes, né? Alguns dos pensadores, algumas daqueles intelectuais da época vão pensar. Já outros, que era a grande maioria, vai defender justamente o quê? A superioridade do homem branco, europeu, em relação a essa população. E isso vai se colocar num eterno dilema na relação do colonizador que domina e do colonizado, que ele é basicamente alvo de destruição da sua cultura autóctone, da sua cultura, né, original, por esse europeu que tenta impor os seus hábitos, tenta impor os seus costumes, tenta impor o seu estilo de vida, impor a sua religião, impor a sua lógica de vida econômica, a sua forma de organizar o território, e por aí vai, perfeito? Então esse é o grande efeito da colonização, certo? Então isso é o que caracterizou o século XVI, e como eu disse para vocês, um dos documentos mais interessantes que nós temos aí é justamente a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um dos documentos mais interessantes desse início, né, da reflexão antropológica. Até destaquei um textinho aqui que mostra bastante, pessoal, essa dimensão do estranhamento que eu estou falando para vocês, tá? Eu vou até tomar a liberdade de ler aqui para vocês, é o que está no slide, ó. Então, um dos trechos da Carta do Pero Vaz de Caminha, que estava ali nas embarcações portuguesas que chegaram no território brasileiro em 1500, ele diz o seguinte, olha, abre aspas, né, pardos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, ou seja, está falando ali, né, de que eles não tinham roupa, né, que os caras estavam peladão, né, pelado, com a mão no bolso. Então, quer dizer, a galera
estava lá dessa forma, né? Eles eram nus, né? Então, ó, eles não tampam as suas vergonhas, né? Cobriam-se as suas vergonhas. Aí ele vai dizer, traziam arco nas mãos e suas setas, vinham todos rijamente em direção ao batel, né? Que era uma espécie de embarcaçãozinha menor e tal. E Nicolau Coelho lhe fez sinal, que era uma das pessoas que estavam ali, né, junto, navegando, né, que pousassem os arcos, e eles os despuseram, mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse. Eles falaram alguma coisa lá, mas não entendemos bolhufas, velho, do que essa galera falou, entendeu? Os caras começaram a falar lá, a gente não entendia nada, porque a gente falava português, os caras falavam outras tantas línguas, né, que existiam aqui, porque nós sabemos que no território brasileiro, hoje, depois de muitos anos, existiam diferentes matrizes linguísticas, inclusive, existiam diferentes sociedades tribais, vamos dizer aqui, que tinham as suas culturas diferentes, perfeito? E aí ele vai dizer, ó, então deles não houve nada ali de entendimento que aproveitasse por o mar quebrar na costa, somente arremessou-lhe um barreto vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto, e um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de aves compridas, né, com uma capazinha de penas vermelhas e pardas como de papagaio. Então ele está falando aqui, inclusive, dos adornos, né, ou seja, dos objetos que eles utilizavam, que eram objetos que tinham íntima ligação com aspectos da natureza, perfeito? Então, ó, aspectos da natureza, uma natureza mais bruta, os caras arrancam a pena e usa, velho. Entendeu? Não tem um trabalho, não tem uma técnica aplicada a você costurar, né, um tecido, você fazer uma roupa. É isso que eles estão dizendo ali. E aí ele ainda vai dizer, né, e outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas que querem parecer de aljofar, né? É óbvio que aqui o português, viu, galera, é um português mais clássico, né? O português lá mais antigo, né? Então, as quais as peças creio que o capitão mandou a vossa alteza, né? Aí aqui ele falando para o rei de Portugal. Ele vai falar, e com isso se volveu as naus, né? Que eram as embarcações, por ser tarde não poder haver deles mais fala por causa do mar. Ou seja, você tem um relato aqui do que é esse primeiro olhar de como os caras chegando aqui olharam e falaram assim, putz, eles são esquisitos, eles são estranhos. Eles têm coisas que eles usam direto da natureza. Esses caras não têm cultura, né? Olha só, né? Esses caras são, sei lá, bruto, eles são esquisitos, né? Essa que é o primeiro olhar que vai ficar registrado aí na historiografia, principalmente esse olhar dos viajantes, perfeito? Bom, mas essa visão do século XVI, acho que ficou claro para vocês tudo isso, ela foi mudando um pouco, né? Embora não tão positivamente assim, ao longo dos séculos XVII e do século XVIII, que vai ser aquele período marcado principalmente pelo iluminismo, pelas novas ideias na Europa, um período marcado também por transformações, por revoluções, perfeito? Por quê? Porque a perspectiva dominante ao longo dos séculos XVII e XVIII foi a de considerar os povos das sociedades primitivas como selvagens, ao passo em que se considerava os europeus norte-americanos como os civilizados. Então, depois de muito tempo desses relatos, de tudo aquilo que foi sendo debatido, a maioria da sociedade olhava e falava assim, ó, o seguinte, cara, vamos chegar a um consenso aqui. A verdade é uma só, nós somos pessoas civilizadas, nós temos hábitos civilizados, esses caras são um bando de selvagem, né? Os caras caçam de arco e flecha e tal, né? A galera come às vezes carne humana, tem deles que são canibais, então esses caras são selvagens. Né? Eles são selvagens, tem que ser tratado como tal. Essa foi um pouco da perspectiva. Isso foi colaborando para o desenvolvimento de uma visão, né, uma percepção que criou o outro, né, ou seja, aquele que é diferente, como uma espécie de um sujeito bestializado. Ou seja, alguém que não tem consciência, alguém que não tem razão, alguém que não tem religião, alguém que não tem passado, não tem futuro, ou seja, não tem absolutamente nada. Então se criou essa ideia de um bestializado. E não só isso, essa visão da brutalização, né, do outro, ou seja, da brutalização daqueles que pertenciam a essas sociedades primitivas, foi gerando uma percepção de uma ideia de um mal selvagem em contraposição à perspectiva de um bom civilizado. Então, ou seja, você tem aí um mal selvagem, que é esse sujeito brutalizado, primitivo, que se opõe, portanto, a um bom civilizado, que é uma pessoa de hábitos mais nobres, que é um sujeito que tem maior clareza da vida, é uma pessoa que tem uma religião mais bacana, é um cara que não vai ter uma relação de poligamia com várias pessoas, mas ele tem ali o seu núcleo familiar específico. Então foi se criando cada vez mais essa concepção, foi se criando cada vez mais esse tipo de visão, perfeito? Isso é a marca aí principal do século XVII e do século XVIII, que vai trazer, obviamente, algumas novidades do ponto de vista do pensamento, mas essas são algumas das marcas características, tá? Esse é um período marcado, galera, por uma dualidade na compreensão do homem. Então, qual que é a dualidade aqui? Há quem olhe para esses seres chamados de selvagens como os brutalizados, né? E essencialmente maus, ou seja, a escória da humanidade estaria ali representada, porque esses caras eles não conseguem entender a importância de Deus, eles não conseguem
ter hábitos saudáveis, né, no sentido de serem saudáveis aos olhos. Lembra lá do que eu falei da questão da alteridade, do olhar, né, da cultura como óculos, né? Eles não conseguem ser nem próximo do que nós somos. Então, se manteve essa visão de brutalização. E esses caras são essencialmente maus. O que eles fazem? Matam uns aos outros e comem uns aos outros, cara. Os caras literalmente vai lá, corta o pedaço, frita e come. Pô, isso aí é brutal demais, né? Aos nossos olhos europeus desenvolvidos, né, culturais, intelectuais, etc. Enfim, então o que acontece? Havia essa visão dominante dessa galera como uma galera brutalizada. E por outro lado, há quem olhava no sentido de entender que o homem, nesse chamado, depois por muitos, principalmente pelos filósofos, né? Aqui Rousseau, Jean-Jacques Rousseau é um destaque interessante para a gente pensar. Esses homens no estado de natureza, embora o Rousseau não é quem começa esse debate, é um debate que está na filosofia, enfim, eu não vou entrar nessa polêmica agora, mas é um debate que está na filosofia sobre estado de sociedade, ou estado civilizacional, e o estado de natureza, sem as regras, sem o conjunto de leis, né, do ordenamento político da sociedade moderna, vamos dizer assim. Isso fez parte, né, nos filósofos chamados filósofos justnaturalistas, que é aqueles que vão tentar justificar o surgimento da sociedade, justificar o surgimento das leis em contraposição, em oposição a esse estado natural de existência humana, né? Então é como se os europeus estivessem observando esse estado de natureza. Então eles vão dizer, há quem vai olhar no sentido de tentar entender esse homem, esse sujeito diferente, desse estado de natureza, como um estado em que não se tem maldade, né? Você não tem os vícios das criações modernas, você não tem pessoas ali essencialmente egoístas, né? Isso vai estar até no próprio relato lá atrás do Pero Vaz de Caminha, né? Isso vai estar no relato de outras pessoas, de como eles se comportavam, que é a primeira observação. É óbvio que é um olhar preconceituoso, porque não é nem um olhar de alguém que é treinado para poder olhar essa diferença, né? É um olhar mais bruto, vamos dizer assim. Então isso vai estar nesse olhar. E aí os filósofos, como Jean-Jacques Rousseau, né, no século XVIII, vai dizer justamente dessa coisa positiva, vai criar uma versão positiva e até em alguma medida meio romântica dessa ideia de estado de natureza do selvagem, né? Ou seja, o estado de natureza do homem faz com que esse homem seja essencialmente bom. Então o homem é bom em estado bruto, em estado de natureza, ele não é mau. O que corrompe, o que desvirtua ele são justamente as criações modernas, né? São justamente as construções modernas, as instituições modernas, como por exemplo Rousseau vai explicar, né, na sua obra, né, do discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Ele vai falar a respeito da criação da propriedade privada, e essa criação da propriedade privada como um dos grandes obstáculos, um dos grandes entraves, um dos grandes problemas, justamente, né, que retirou essa bondade humana e inseriu essa ideia do ego, da disputa entre os homens. Percepção crítica também como essa não é inventada pelo Rousseau, embora ele seja uma das melhores expressões, mas você teve uma outra figura, um outro filósofo importante do século XVI, que aparece, por exemplo, como no Michel de Montaigne, que é um cara, né, que vai inaugurar um gênero, que é o gênero dos ensaios. O Michel de Montaigne, ele é um filósofo que a gente depois em filosofia também averigua ele com mais calma, né, as suas ideias, a sua contribuição especificamente dentro do contexto do Renascimento. Mas o Michel de Montaigne é uma figura muito interessante, uma figura muito bacana, porque ele vai ser um dos primeiros a dizer, pô, pega leve, cara, vamos entender essa galera, vamos entender que esses caras são diferentes. Ou seja, o Michel de Montaigne já é um humanista, já é um cara que vai atribuir a esses ditos selvagens, né, enfim, uma ideia positiva de humanidade, vai tentar incluí-los dentro dessa lógica, né, e ele basicamente vai se nutrir de documentos, porque imagina vocês o seguinte também, né, galera, essas primeiras reflexões elas vão surgindo no século XVI, mas nem todo aquele intelectual, o pensador que vai produzir uma explicação sobre esses povos dessas sociedades mais primitivas foram até lá, viajaram. Na verdade, eles foram analisando, eles foram refletindo a partir do que eles liam nos próprios documentos, né? A partir dos relatos que eles possuíam dos viajantes, por exemplo. Por isso que foi importante esses relatos dos primeiros observadores, dos primeiros viajantes acima de tudo, mas eram relatos que, diga-se de passagem, estavam carregados ali da visão europeia de mundo, tá? Estavam ali, ó, carregados da lente europeia de mundo, perfeito? Então isso não pode ser negado também nesses estudos, nessas reflexões. Bom, no século XVIII é quando nós vamos ter uma mudança mais significativa, que nós vamos ter a invenção justamente do próprio conceito de homem. Por quê? Vamos resumir tudo isso que nós dissemos até agora para ver se ficou claro. Então, uma das primeiras coisas que nós falamos lá. Em resumo, ao longo do período do Renascimento, a partir da descoberta de outras sociedades no século XVI, o que tivemos de novidade foi a interrogação acerca da existência múltipla do homem. Então, existe, esses caras são humanos e tal, quem são esses caras? Beleza. No período posterior, no século XVII,
que é um período que na Europa ele é marcado pelo advento do racionalismo moderno, né, do humanismo, é um momento marcado da ênfase absoluta do homem, da sua capacidade de produção de conhecimento, de tentar conhecer melhor a si mesmo, né? Então, o que há aqui, na verdade, é a exclusão do dito selvagem da própria ideia de humanidade. Então, no século XVI os caras questionavam, aqui no século XVII meio que eles batem o martelo e falam, pô, esses caras não são humanos, eles são outra coisa, são selvagens, são brutos, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque esses caras, eles não têm a mesma capacidade que nós temos. Olha o olhar preconceituoso, né, que se molda. Esses caras não têm razão, esses caras não é dotado de racionalidade, eles não têm uma racionalidade técnica, instrumental como nós temos, né? Esses caras eles não têm a mesma capacidade que nós europeus temos, perfeito? Então, portanto, as bases para o desenvolvimento posterior só, que vai acontecer no outro século, né, que vai ser basicamente no século XIX para a ciência do homem, elas vieram efetivamente do século XVIII, por meio aí sim do estabelecimento de um projeto antropológico. Por quê? Porque o século XVIII, ele é o século da iluminação, né, gente? Ele é o século das novas ideias. Então você começa a ter outros pensadores que começam a contrapor o estilo de vida, começam a pensar em outras possibilidades de vida, em outras possibilidades de existência. Você tem todo um projeto e uma ênfase na dimensão de expansão educacional na Europa. Enfim, é um momento da iluminação das ideias. Então, esse é um momento que você começa a ter uma maior valorização da ciência, uma maior especialização da ciência e que, portanto, vai lançando bases mais claras para o que vai ser importante lá na frente, no século XIX, perfeito? Então, essas bases para o desenvolvimento posterior de uma ciência do homem vieram efetivamente do século XVIII por meio do estabelecimento de um projeto antropológico que foi capaz de estabelecer três coisas, basicamente, né? 3 pontos fundamentais que eu trago para vocês. O primeiro deles aqui, a construção de certo número de conceitos, principalmente o conceito de homem, que foi deixando de ser entendido como um objeto do saber e passou a ser encarado como um sujeito, né? Então, como assim, professor? Vamos lembrar do seguinte, galera, né? Vamos lembrar do seguinte, né? Parte substancial do que vai ser o desenvolvimento, principalmente da filosofia nesse período do Renascimento, vai ser em refletir em como o próprio homem conhece a si mesmo e tal, né? Então, como a gente conhece. A partir daqui, você vai ter, como uma das principais coisas importantes do século XVIII, passar a refletir o homem como sujeito. Ou seja, não só como que o homem pensa, mas começar a entender o que é o próprio homem, né? Ao invés da gente querer conhecer a natureza, ao invés da gente querer conhecer justamente os fenômenos físicos, naturais, vamos tentar conhecer o próprio homem. Mas quais é que são os problemas? Quais é que vai ser as questões que a antropologia vai levantar? Ela vai assim, como é que alguém que é o observador da realidade natural, que é o próprio homem, pode estabelecer parâmetros que sejam seguros, que sejam científicos, vamos dizer assim, para pensar a si mesmo, né? Para pensar sobre os próprios hábitos. Então, a antropologia é aquela ciência que coloca o homem no centro da reflexão. Perfeito? Isso é um projeto que vai se desenvolvendo, começa ali no Renascimento, mas que vai ganhando corpo, vai tomando forma de uma maneira mais clara, sobretudo nesse momento do século XVIII, que é quando as luzes estão iluminadas na Europa. Perfeito? Então ele vai se tornando cada vez mais, vai deixando de ser um objeto do saber e vai se tornando um sujeito. Outra coisa importante, a constituição de um saber, né, que é o segundo ponto aqui. A constituição de um saber baseado não apenas na reflexão, essa vai ser uma das marcas da antropologia. Porque refletir por refletir sobre a existência humana, os filósofos já faziam sobre isso, sobre essa multiplicidade humana. Mas a questão da antropologia é como é que a gente consegue demonstrar, como é que a gente consegue entender mais a fundo, né, o que é esse sujeito humano, o que são essas pessoas nessas sociedades localizadas do outro lado do Atlântico. É onde você começa a ter uma valorização muito grande da observação. Tanto que mais para frente, depois a gente vai falar, e eu vou mostrar para vocês que uma das grandes revoluções, né, na própria antropologia vai ser justamente a ideia de observação participante, que vai ser uma inovação de método, introduzida por um antropólogo específico, um antropólogo polonês chamado Bronisław Malinowski. Mas isso fica mais para frente, perfeito? Então o que acontece? Essa questão da observação vai ser muito valorizada. Por quê? Porque a observação é o que permite, né, considerar o homem a partir da sua existência concreta. Então eu preciso ir lá, eu preciso, né, minimamente estar treinado, minimamente estar estudado, entender, né, esses debates filosóficos sobre o homem, mas eu preciso ir lá conferir em loco, eu preciso ver o que está acontecendo, eu preciso acompanhar, eu preciso tentar sentir, perceber o que é essa outra forma de existência humana. Perfeito?
Então, isso começa a ser valorizado cada vez mais no século XVIII. E um último ponto importante aqui, um terceiro elemento, né? O estabelecimento da diferença, então, ou seja, a diferença como problemática principal a ser compreendida a partir desse método da observação e da análise, ou seja, a partir dessa indução. Né? Então, veja que interessante. A antropologia vai lançando as suas bases no século XVIII, vai se fincando cada vez mais como uma ciência voltada, né, a estudar o homem, vai se utilizar bastante da observação para tentar entender como esse homem vive, essa multiplicidade da existência humana, e vai supervalorizar, vai colocar como ponto principal de reflexão aqui do pensamento, das investigações, a diferença. Né? Entender a diferença não dentro de uma chave valorativa, como se entendeu no século XVI e XVII, como bom, né, vamos dizer assim, bom civilizado e mal selvagem, ou mesmo, como alguns filósofos colocaram, né, bom selvagem e mal civilizado, como foi o caso do Rousseau. Vai tentar entender não como, vamos dizer assim, mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, né, mais brutalizados ou mais civilizados. Não, ele vai falar assim, ó, vamos entender a diferença. Posto que são diferentes, o que é essa diferença? Como ela se manifesta? Onde a diferença está presente do ponto de vista da religião? Onde a diferença está presente do ponto de vista da estrutura de parentesco? Né? Parentesco e religião, por exemplo, né? O pensamento mítico, religioso, foi sempre alvo de muita inquietação dentro da antropologia. Então perceba, essas reflexões são reflexões que vão ganhando cada vez mais destaque, são reflexões, são pontos, né, vamos dizer assim, que vão se solidificando para a construção dessa disciplina chamada antropologia, dessa ciência chamada antropologia. Perfeito? Então, essa é uma questão importante. E aí, obviamente, quando que nós vamos ter esse maior desenvolvimento, e eu não vou entrar necessariamente nele, mas eu queria chegar nele, né, que era a nossa pergunta hoje, né, justamente a antropologia nasce com o colonialismo. Então, por que ela nasce com o colonialismo? Como que ela nasce com o colonialismo? Porque nós vamos perceber que no século XIX, que é quando nós vamos ter uma nova investida colonial por parte dos europeus, mas aí já sim, em outros territórios, não na América, né, que já foi colonizada, mas em outros territórios, sobretudo na África, na Oceania e em algumas partes da Ásia, perfeito? Da Ásia mais distante. O que nós vamos ter, na verdade? Nós vamos ter, já na Europa, um processo de revoluções consolidado. Então, nós já vamos ter consolidado a Revolução Industrial, já vamos ter consolidado, basicamente, ali a revolução do ponto de vista político por meio do que já veio como legado da Revolução Francesa. Nós vamos ter vários países que começam a se organizar como estados nacionais, países que começam a se desenvolver economicamente, que organizam o seu poder, que começam cada vez mais a querer descobrir novos mercados consumidores, expandir as suas fronteiras, expandir a sua área de influência, o seu domínio, em busca principalmente de recursos naturais e de mercados consumidores. Então, onde que a galera vai olhar e para onde a galera vai partir? Para a África. Né? Que era até então o grande continente desconhecido, principalmente na sua parte mais interna, né? No seu interior. Então, o que vai acabar acontecendo? Um dos grandes motivos, é a calculadorinha econômico, né? Um dos grandes motivos que levaram ao neocolonialismo, ou seja, é um neocolonialismo porque o colonialismo já foi lá atrás. Na África foi a expansão comercial dos impérios europeus. Vamos lembrar, por exemplo, que inclusive é por brigas relacionadas a essa divisão do território africano que nós vamos ter um dos motivos, uma das razões da Primeira Guerra Mundial, né, galera? Então, é justamente por conta dessas disputas aí neocoloniais que nós vamos ter todos esses conflitos que nós vimos no século XX, a começar ali pela Primeira Guerra Mundial, o conflito ali entre os impérios, que vai ser decisivo também para marcar as origens da nossa época. Então, né, nós temos ali a expansão comercial dos impérios europeus, que estavam sedentos por riquezas e novos mercados consumidores, o que resultou na divisão da África. A galera literalmente abriu o mapa da África e foram dividindo, né, foram fatiando o continente, desrespeitando, obviamente, desrespeitando as populações locais, desrespeitando as questões culturais, desrespeitando tribos, até mesmo que eram inimigas, que eles acabaram botando ali no mesmo lugar para viver, no mesmo país, e que foi resultando nessa divisão da África de acordo com os interesses imperialistas das principais potências econômicas europeias. Aqui até o mapa mostra como que foi feita essa divisão. Então, em amarelinho, a França, por exemplo, conquistando boa parte aqui desse pedaço da África mais ao norte. Você tem a Inglaterra também, que era a grande senhora do mundo, era o grande país, a grande potência, né, pegando boa parte da África. A Alemanha, que chegou um pouco depois nessa história, com um pouco menos. Portugal, naqueles países, principalmente, né, à beira dos oceanos, porque eles já tinham aquelas relações ali, que eram relações de trocas, né, as feitorias, então eles conheciam, inclusive, melhor esses territórios. E aí você tem essa divisão entre os países
desse território europeu, que é onde a galera vai pilhar, vai saquear, vai pegar ouro, vai pegar diamante, vai pegar metal precioso, vai explorar a população, enfim. A África, a gente sabe que, infelizmente, a história da África como continente é uma história marcada também pela maldade, né, pela maldade humana, não há dúvida em relação a isso. Bom, esse é um ponto fundamental. E, do ponto de vista, né, do que importa para nós aqui, é um momento marcado por uma grande revolução, não apenas as revoluções políticas e sociais, mas também no campo das ideias, né, pessoal? Por quê? Porque o evolucionismo vai passar a ser, passar a ganhar força e os primeiros antropólogos vão tomar contato com uma novidade que vai revolucionar os seus estudos, que é justamente os aborígenes australianos. Por quê? Porque é nesse momento, por exemplo, né, que vai cada vez mais se descobrindo ali a Oceania e vai vendo que havia uma riqueza não só natural diferente, animais específicos, mas haviam formas de organização de vida social, formas de sociedade, né, os chamados aborígenes, que eram extremamente... Se eles achavam aquela galera, vamos dizer assim, né, da América Selvagem, ali eles se depararam com assim, um nível absurdo, né, de falar, putz, quem são essa galera? Né? E isso vai, obviamente, motivar em muito os estudos, tanto é que um dos estudos mais importantes, né, como eu disse, do Malinowski, vai se dar principalmente a partir ali, né, da observação de uma sociedade em um conjunto de ilhas da Ásia, ali, as Ilhas Trobriand, né, onde você tinha ali esses aborígenes morando, vivendo, perfeito? Então aqui vai ser um momento, então é com o neocolonialismo, com essa nova investida colonial, que a antropologia vai se desenvolver, porque novos povos vão ser descobertos, e aí se atualiza novamente aquela discussão de humanidade. Perfeito até aqui? Bom, pessoal, essa é um pouco da história aqui resumida para vocês da antropologia. Espero que tenha ficado claro aí para vocês o porquê, né, da antropologia nascer com o neocolonialismo. Até pus uma fotinha para brincar do Hamlet, né? Que, embora não tenha a ver necessariamente com antropologia, mas essa ideia, né, de você tentar chegar mais perto ali dos seus ancestrais, ou tentar, ou muitas das vezes identificar nessas populações autóctones os ancestrais dos próprios europeus, o que ajuda a pensar a própria ideia de identidade, o que ajuda a pensar o que é a própria humanidade, o que ajudou em muitos europeus a pensar quem são eles e quem são os outros, tá? Essa reflexão ela foi muito importante e se deu graças à antropologia. Perfeito, pessoal? Bom, espero que a aula tenha sido bacana, espero que seja proveitosa. Não deixem de fazer as atividades que foram passadas para vocês na plataforma Natureza Cloud. Se vocês ficaram com dúvidas, entrem em contato comigo. Nós temos o chat lá exclusivo da plataforma e eu estou à disposição para ajudá-los. Perfeito? Um grande abraço para vocês, uma boa semana e até a próxima.